O Enem está chegando e você está precisando daquela revisão em física. Então vem comigo que agora nessa playlist eu vou estar resolvendo todas as questões de física aqui que são mais importantes para essa reta final e você ter uma excelente preparação. Vamos lá fazer essa questãozinha aqui. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? São duas perguntas em uma. Ele quer saber a maneira correta de se ligar o amperímetro para registrar a corrente elétrica, mais especificamente sua intensidade. Então vamos resgatar alguns conceitos importantes. Para você que ainda não entendeu o que é um amperímetro, note, ampere vem de unidade de intensidade de corrente elétrica, o ampere, né? E o ímetro é medida, então ele vai medir a intensidade de corrente elétrica. É um dispositivo, um instrumento de medida, né? Que serve para medir o fluxo de cargas elétricas, sua intensidade, se está mais rápido, se está mais devagar. E é um aparelhozinho que, não sei se você já viu ele, né, de forma assim, no laboratório, de forma mais direta, na vida real mesmo que eu digo. Ele é um aparelho desse aí, ó, pode ser esse amarelinho, que é o mais comum, é o mais comercial, né, e aí você pega essas duas pontinhas, conecta ali onde você quer medir a corrente elétrica, em dois pontinhos diferentes, de potenciais distintos, e você mede ali a corrente elétrica, ajusta aqui, né, para que ele possa medir corretamente. Tinha esses aqui que são analógicos, né, podendo ter uma sensibilidade diferente, por exemplo, esse aqui mede em ampere, esse aqui miliampere, esse aqui microampere, né? E esse aqui é um dos mais atuais, que você coloca aqui o fio e ele consegue, por dentro, né, dessa argolinha, e ele consegue medir a corrente elétrica pelo eletromagnetismo. Vai ter ali o campo magnético, né, enfim. Mas não vou entrar nesse detalhe, só para você ver que tem um desses que é mais atual e também chama-se amperímetro. Agora, indo para a física mesmo, né, que você vai precisar saber para matar as questões, o amperímetro, cara, ele mede a intensidade de corrente elétrica, esse é o primeiro ponto. E, na verdade, a maioria dos casos que vão cair no vestibular é tratando ele como um caso ideal, onde sua resistência é praticamente nula, né? No caso ideal, a gente fala que ela é nula. Então, ele vai acabar interferindo muito pouco no circuito como um todo, assim como, bem como, né, todos os instrumentos, assim como o voltímetro, o galvanômetro, a ideia é que eles não interfiram no circuito elétrico, não interfiram na medida que tem ali envolvida no circuito elétrico. E por essa razão, ele vai ter que ser ligado em série. O amperímetro, se for ligado corretamente, ele tem que ser ligado em série. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ligações corretas, né? Você pegar aqui o resistor R, ele tem uma resistência, e aqui ele está ligado diretamente a uma fonte, que tem ali a sua DDP, beleza? A pilha, o gerador e tal. Agora, se eu pego um amperímetro, eu posso ligá-lo em série, que é a ligação correta, tanto aqui quanto aqui. Não caia na noia de confundir queda de potencial elétrico com queda de corrente. Esse segundo que eu falei não existe. Vocês tendem a confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, a corrente está passando por aqui, fluindo, né, nesse raminho aqui preto que eu desenhei, que é o que representa a resistência do resistor, podendo ser um aparelho qualquer. E aí vocês acham que a corrente elétrica vai ser diferente desse ponto para esse ponto. E não vai ser, porque o fluxo de cargas elétricas ali, a rapidez dessas cargas é a mesma, tanto aqui quanto aqui. É o mesmo fio, tá bom? O que vai diferenciar é a energia ou, consequentemente, o potencial. Aqui, de fato, existe uma queda de potencial desse pontinho A aqui para esse ponto B e vai ter o efeito Joule, conversão de energia elétrica em energia térmica. Mas a energia cinética fica constante, inclusive, por isso que o fluxo de cargas é constante. Isso tem num vídeo meu falando de efeito Joule, beleza? E aqui no canal tem um vídeo meu falando do efeito Joule, onde eu mostro para vocês que a energia cinética fica constante, por isso que a intensidade da corrente elétrica tende a ser a mesma, tá bom? Agora, imagine se eu faço a ligação correta. Digamos que eu ligue esse amperímetro em paralelo com esse resistor. Aí ferrou, né? Porque olha só, aqui vai ser o potencial A e como ele tem uma resistência praticamente nula, esse potencial acaba vindo para cá.
E o resistor acaba ficando entre A e A, configurando assim um curto-circuito, né? Vou botar CC, curto-circuito, então ele não vai funcionar. Então ligar o amperímetro em paralelo com aquilo que se deseja medir a corrente elétrica, né, não é bom porque você acaba curto-circuitando aquele dispositivo. Voltando aqui para a questão. Bom, a gente já pode tentar entender qual é o amperímetro que está ligado corretamente. Se eu coloco aqui ponto A, potencial A, e aqui o potencial B, eu vou perceber que o circuito do veículo e o amperímetro estão ligados entre as mesmas letras, A e B. Então ele está em paralelo, né? Ou seja, não é essa que a gente pode marcar como correta. A letra B está ligada em série, você vê que eles estão no mesmo fio, tá bom? Então essa aqui é uma possível configuração correta. A letra C é a mesma coisa da letra A, eles estão em paralelo. A letra D, beleza, está em série, pode ser. E na letra E, também eles estão em paralelo, basta você ver aqui que eles estão entre A e B. Para finalizar, a gente ficou entre B e D, temos que fazer então o cálculo. E o cálculo da intensidade da corrente média vai ser o fluxo de cargas dividido pelo tempo. O fluxo de cargas, ele falou, 60 ampere-hora. Ah, mas 60 ampere-hora não é corrente, João? Não. Por mais que tenha um ampere ali, na verdade ele está multiplicado com uma unidade de tempo. E aí eu lembro a vocês que é o seguinte, carga é medida em coulomb, tempo é medido em segundo. E aí a gente chama coulomb por segundo de ampere. Essas são as unidades no sistema internacional. Mas pode ter uma unidade usual. Se esse segundo ele vira hora e eu passo ele multiplicando aqui com um ampere, a gente vai ter uma unidade de carga. Claro que não vai ser o coulomb, porque coulomb seria ampere vezes segundos. Mas é aí uma unidade de carga. Então, ampere-hora é a unidade de carga. Por isso que vai entrar nessa minha conta aqui, no numerador 60, vou até colocar as unidades, ampere-hora. E aí eu vou dividir isso pelo tempo, que ele falou de 5 dias. E aí está por extenso, né? Às vezes a gente pode passar desapercebida essa informação. Mas 5 dias não pode ser, né? Vamos botar isso para hora. E aí eu multiplico por 24, porque aí aparece o hora aqui. Aparecendo hora, pode cancelar hora com hora, e aí vai sobrar apenas o ampere. E aí a gente vai ter o seguinte, 60 dividido por 5, aqui vai dar 12 e 1. E 12 é a metade de 24. Então isso vai dar 0,5 amperes, o que leva a gente para o gabarito de letra B. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de resolução com uma revisão para o Enem. E espero também que você fique ligado aí nessa playlist, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como esse de altíssima qualidade. Te vejo no próximo vídeo com aquela revisão marota. Um forte abraço e bons estudos!